Você com certeza viu o que tá rolando com a terceira temporada de One Punch, né? É a animação de fazer inveja a Blue Lock, é diretor de hentai, só tá faltando eles usarem 3D agora. Esse vídeo vai ser ruim, não tá escrito. Hoje eu vou falar do nosso careca de capa favorito e dessa treta toda que tá rolando em torno da terceira temporada. Mas antes, deixando claro que talvez eu não tenha tanta propriedade assim pra falar desse assunto, porque eu não tô me importando muito com todo esse lance que tá acontecendo com a terceira temporada de One Punch Man. E no roteiro eu deixei pra falar isso só no final do vídeo, mas eu acho melhor falar agora mesmo, pra não vir depois gente dizer que eu tô defendendo a Bandai, que eu tô passando pano. Quer dizer, eu acho, né? Eu não sei como é que tá o roteiro final desse vídeo, então talvez eu nem esteja. Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Sem enrolar mais, você viu o post que eu fiz na comunidade, você tá ligado. Meu celular não vai aguentar seu vídeo inteiro nesse estilo aqui, apesar de que eu queria muito, mas ele não vai aguentar. Então a partir daqui o vídeo vai ser só narração. Então vamos continuar aqui, começando pelo início dessa polêmica. Em 18 de agosto de 2022 foi anunciada a produção da terceira temporada do nosso querido carequinha da capa branca. Até já tinham sido 2-3 anos mais ou menos de espera por alguma notícia, só que no dia que anunciaram finalmente a produção da terceira temporada não disseram muita coisa não. Ninguém sabia ainda qual seria o estúdio que ficaria responsável com a animação, nem qual seria a data prevista para o lançamento, só disseram que estava em produção e pronto. Lembrando que a segunda temporada já tinha causado polêmica por causa da mudança de estúdio, da queda na qualidade da animação, mas isso vai ficar para outra hora. Em 2024, finalmente soltaram um trailer da terceira temporada, trailer esse que causou uma revolta com bastante razão nos fãs pela animação, ou no caso da falta dela no trailer. E além disso, ficamos sabendo que mais uma vez quem ficaria com essa temporada seria o mesmo estúdio que ficou com a segunda temporada, a JC Staff, ou JC Staff, chama do que tu quiser, irmão, até um dia desse eu achava que era JC Staff. Chegando no dia 14 de setembro de 2025, saiu o último teaser lançado antes da estreia da temporada. E nesse teaser, além da animação ruim novamente, o que mais chamou a atenção dos fãs foi a finalmente revelada escolha do diretor que ficaria responsável pela terceira temporada, Shinpei Nagai. O Nagai ele já tinha trabalhado em alguns animes, em vários animes na real, alguns até famosos, outros nem tanto, mas quase sempre como diretor de episódio ou nos storyboards do episódio. Mas o que mais chamou a atenção dos fãs foi um tipo específico de obra que ele já trabalhou. Porque se você não sabe, esse cara ele começou seus trabalhos com algumas obras meio suspeitas. Uma delas mal tinha animação, cara, era só imagem parada mesmo. E não deu outra, rapaziada. A terceira temporada vem sendo uma montanha russa de polêmicas. Todo episódio que lança, você já clica tentando adivinhar qual vai ser a pérola da vez. Então, né, começando com a questão da gigantesca apresentação de PowerPoint, que foi os primeiros episódios dessa temporada, que os primeiros não, até agora na verdade. Os caras simplesmente não estão animando, o tempo inteiro é como se fosse uma enorme apresentação de slide. Houve uma enxurrada de memes de gente melhorando a cena com IA, aliás, a cena não, as cenas, porque o que teve de vídeo da rapaziada usando inteligência artificial pra melhorar a animação, pô, não tá escrito. Teve também o episódio da luta do Garou contra o Royale, o Royale virando mulher do nada no meio da luta, que ofuscou completamente a mínima melhora de animação que teve dos primeiros episódios até esse. E pô, esse lance do Royale com traços femininos e com uma certa comissão de frente, eu vi dizerem que era coisa dos frames de transição, que geralmente eles são bugados mesmo porque eles dão um efeito de movimento pra cena. Basicamente aqueles frames de anime que viram memes, porque o pessoal pausa na hora certa. Mas isso aí eu acho que os caras já meteram o louco, é mais fácil dizer que os caras estavam com tesão na hora que desenharam aquilo. Na moralzinha mesmo, sorte dos caras que a história e o humor são bons, porque, como eu falei no começo, rapaziada, eu não tô dando muita bola pra isso tudo que tá rolando não. E já nesse último episódio, cara, tem tanta coisa que eu nem sei na real. Primeiro que chamaram um animador bem conhecido e habilidoso para animar o episódio, que gerou um hype imenso para esse episódio 5. Já que esse animador, ele trabalhou, por exemplo, na luta do Itadori contra o cara lá do sangue, em Jujutsu Kaisen. Lutinha boa zona. E ainda juntando com as imagens que divulgaram do episódio, gerou esse hype todo e acendeu uma pontinha de esperança no fã de One Punch Man. Só que quando saiu o episódio, os caras não souberam aproveitar o trabalho do cara. Até ele mesmo ficou pistola com isso depois e foi nas redes sociais falar sobre esse mau aproveitamento da parte que ele animou. E caraca, velho, como é que eles deixam o negócio chegar nesse nível? Num ponto que a animação feita por fã tá ficando melhor. Você já ter visto a animação que o fã fez que ficou muito melhor do que a que o estúdio fez nesse episódio. Mas cara, como é que a animação saiu disso? Muito bem, de novo. Pra isso.
Falando de como chegou a esse ponto de queda de qualidade de animação, vocês primeiro têm que entender que animes, em sua maioria, são tratados apenas como um grande anúncio para algo. Se você quer divulgar um mangá, um jogo ou o que quer que seja, uma boa forma de você fazer isso é transformando em anime. E é só você ver a quantidade de jogos que estão ganhando anime desde Cyberpunk pra cá. Foi quando eu, pelo menos, vi um aumento de animes baseados em jogos. Outro exemplo também são aqueles animes muito bons que não tem mais de 1 ou 2 temporadas, porque eles foram feitos só para divulgar o material original. E esse quase foi o caso de One Punch Man, porque o anime de One Punch ele foi pensado para ter só uma temporada, para ter só a primeira temporada. A Bandai ela bolou o esquema dela lá para ter só a primeira temporada de One Punch Man, deixou nas mãos da Madhouse e fez dele. Tinha um pessoal pica lá também envolvido na produção e o resultado foi o que a gente viu. A primeira temporada de One Punch Man é uma obra de arte. Isso não porque a primeira temporada teve mais orçamento, como tem gente dizendo até hoje, mas sim porque o pessoal da Madhouse, eles realmente deram gás, foi um que chama o outro, juntaram um pessoal bem massa mesmo e eles trabalharam só na primeira temporada de One Punch Man. Quando a empresa ela quer transformar um mangá em anime, por exemplo, aí já pode ser a própria editora do mangá ou outra empresa que queira fazer o anime, eles criam um comitê de produção, que é um grupo de empresas que investem no projeto e dividem os lucros depois. E geralmente quem põe mais dinheiro no projeto é quem vai consequentemente mandar mais nele. E no caso de One Punch Man, a empresa que manda é a Bandai Namco. A Bandai Namco é uma empresa bem famosa aí no mercado de jogos, de animes e até de brinquedos, se eu não me engano. A Bandai ela não pensou em One Punch Man como um anime com mais de uma temporada. Sendo assim, quando a Bandai viu que a primeira temporada estourou e ela se aperreou para fazer logo a segunda temporada, a Madhouse e a equipe que foi formada para fazer a primeira temporada já estava toda ocupada com outros projetos e a Bandai ela não quis esperar. Então eles foram atrás de outro estúdio. A JC Staff ela tem um amplo histórico de estragar as coisas. Isso porque eles priorizam mais quantidade do que qualidade. Eles pegam o máximo de projeto que eles conseguem, sem se importar se eles vão conseguir entregar uma boa qualidade ou não. Só em 2019 foram 15 projetos que eles lançaram. Tanto que a maioria ficou uma bosta, porque a equipe deles fica toda dividida e eles não conseguem entregar uma qualidade legal. E por que a Bandai pegou logo a JC Staff, sendo que eles não têm um bom currículo? É porque, rapaziada, as empresas como a Bandai Namco, elas não escolhem o estúdio que vai melhor agradar os fãs ou que vai se dedicar mais na produção do anime e entregar uma melhor qualidade. Elas escolhem quem mais vai cumprir os interesses dela. E o que a Bandai Namco, mais o comitê de produção de One Punch Man mais queria naquele momento, era que a segunda temporada saísse em 2019. E dito e feito, em 2019 estreou a segunda temporada de One Punch Man, que até o seu final se mostrou inferior ao trabalho da Madhouse. A JC Staff atendeu aos objetivos do comitê e da Bandai, que era que o anime saísse em 2019, mesmo sacrificando a qualidade. Então, infelizmente, como era de se esperar, ela voltou agora produzindo essa maravilhosa terceira temporada, que hoje enfrenta dificuldades com uma produção confusa, um diretor inexperiente, fora toda a desaprovação dos fãs e todo o hate que vem caindo pra cima deles. O diretor dessa terceira temporada ele sofreu um enorme hate pela qualidade do anime, porque realmente tava uma bosta. O Nagai ele deixou a desejar, já que ele não é tão bem falado assim nas áreas dele, seja como diretor de anime ou diretor de episódio, e etc que ele faz. Bastante coisa, inclusive, até animar e mexer com storyboard. E ele não é tão bem visto porque as coisas que ele faz ficam meio merda. E com todo esse caos, toda essa polêmica, não deu outra. A comunidade de anime e mangá, no auge da maturidade, começaram uma enxurrada de críticas e hate pesadíssimo pra cima do cara. Porque toparam o X do cara de comentários depreciativos, de ameaças e de xingamentos. Chegando até a rolar boatos em chãs na internet de que ele tava recebendo tanta ameaça que ele tava com medo de sair de casa. O Nagai lá pagou a conta dele no Twitter ou no X, sei lá, depois de falar um pouco como ele se sentia em relação a isso, e falar sobre as duras críticas que ele recebeu e das ameaças também. Ele já tinha se pronunciado um tempo atrás, antes da temporada sair, assim que revelou que ele era o diretor. E ele já veio pedindo desculpas adiantado, mesmo não tendo nem saído do primeiro episódio, que já dava a entender que ele esperava que os fãs fossem reclamar. Mas eu acho que ele não podia imaginar o nível que isso ia chegar. O que pelo menos agora o pessoal parece entender que não era só culpa dele. E agora o pessoal mudou o foco para quem realmente é a culpada de tudo isso. Mas aí o estrago já tá feito. O Nagai ele não aguentou tudo isso e pulou fora da produção de One Punch Man. Lembrando que não é passando pano para ele dizer que ele não teve culpa. É só que, ao meu ver, o ódio foi desproporcional à situação. Para uma pessoa que tem um mínimo de bom senso, não precisava nem explicar isso. E agora que o diretor ele pulou fora e com cada vez mais hate por parte dos fãs, vem se falando muito na possibilidade de cancelamento dessa temporada. Estão boicotando a Bandai Namco aí já tem umas semanas e, se eu não me engano, isso não começou nem com esse lance de One Punch Man. Porque a Bandai ela já vem há um tempo forçando os funcionários a se demitir, cancelando projetos e várias outras coisas que estão revoltando o pessoal. E o que está acontecendo agora com o One Punch Man foi só o estopim para começar toda essa comoção contra ela. Porque lembra que eu falei que o pessoal no começo massacrou o diretor, pondo a culpa toda nele e um pouco na JC Staff? Então agora, como eu falei, o pessoal começou há alguns dias toda essa comoção aí com boicote e exigências de cancelamento da temporada, e eu já me adianto para vocês que a possibilidade disso acontecer é tão real quanto as imagens de IA dos protestos em frente à Bandai.
Teve trouxa achando que isso aqui era real. Mas por que é tão difícil disso acontecer? De a Bandai ela parar tudo aqui, fazer de novo e botar outro estúdio pra fazer? É porque, cara, a temporada em tese ela já tá pronta, já tá tudo pago, já houve um investimento e a animação, enfim, a animação já tá feita, vão ser 12 episódios nessa temporada. E a produtora do anime se pronunciou recentemente no Twitter, dizendo que os 2 episódios de destaque nessa temporada serão os episódios 5 e o episódio 9, entende? Então já tá pronto o negócio. É muito difícil imaginar a Bandai dando ouvido às críticas e sequer sofrendo alguma consequência, mesmo com todo esse movimento que os fãs estão fazendo. Porque é só você ver as redes sociais deles, eles não estão falando nada, não estão comentando sobre o que aconteceu com o diretor, eles não comentam sobre o boicote, eles não estão realmente se importando nem sendo afetados com tudo que tá rolando. Um fã ele fez uma carta pra Bandai e nessa carta ele fez algumas exigências em nome dos fãs de One Punch Man. Que na moral, eu não consigo imaginar esse cara tendo mais de 14 anos. E não é nem criticando ele, nem nada do tipo. É só que, cara, é uma carta muito fora da curva e vai muito além do boicote. É só inimaginável uma empresa tipo a Bandai Namco sequer dando bola pra uma carta dessa. Mais ainda ela atender qualquer das exigências que ele fez. Mais ainda dela atender qualquer uma das coisas que foram exigidas nela. Porque entre o óbvio de exigir uma melhora na animação e um novo investimento, porque só por aí já não vai acontecer, o cara fala de transferir os direitos para outra empresa, botar mapa para animar. Cara, esse cara tava loucão de metanol, só pode. E falando na mapa, isso daqui causou quando saiu. Porque a mapa ela fez esse post aqui, o que de novo acendeu as esperanças do pessoal, mas não, rapaziada. É só uma conta de paródia. Imagina o pessoal compartilhando isso aqui achando que ia sobrar alguma coisa pros Betinha. Então, não sobrou nada, acabou o problema. Essa temporada ela tá perdida, não tem como esperar nada diferente do que a gente já viu até aqui. A Bandai não se pronunciou desde o começo dessa confusão e ela não se importa com absolutamente nenhuma dessas reclamações, porque no final, independente da animação lixo, dos ataques e dos protestos, ela ainda sai ganhando. As pessoas continuam assistindo aos episódios e ela ainda tem muitos outros nichos. E não é dizendo que não é pra continuar o boicote ou que não deve continuar reclamando de tudo que vem acontecendo. O filme do Sonic é um bom exemplo de casos que reclamar ajuda os fãs a terem o que eles querem ou no caso, o que eles merecem. Só que no caso de One Punch Man, acho que já não tem muito o que fazer, nem tem que ficar exigindo uma melhor ou remake dessa temporada. E sim, nós temos que exigir uma boa qualidade para as temporadas futuras, uma 4ª temporada, uma 5ª temporada, porque os caras eles não são burros também. Eles com certeza não vão errar a mão numa 4ª temporada vendo todo o furdunço que deu essa aqui. Com certeza depois do que rolou, eles vão ter um melhor planejamento, um tempo melhor para os animadores e o resto da equipe trabalhar de boa. Porque também não é como se não tivesse ninguém se esforçando na produção dessa temporada. Em vários momentos a gente vê um nível legal de animação. Só o que precisava era manter. E é isso, deixa eu acabar com esse vídeo. Ele ficou muito maior do que eu esperava. Foda de cabeça que isso aqui me deu, vocês não estão ligados. Enfim, deixa o likezão aí pra fortalecer. Já pensou se esse canal pega 500 inscritos? Só você se inscrever e comentar pra ajudar o YouTube a recomendar o canal. Obrigadão pessoal que comentou no último vídeo. Pô, vocês são demais, velho. Não esperava que o vídeo desse tão certo. Então valeu demais aí a todo mundo que comentou, todo mundo que curtiu, todo mundo que compartilhou. E vocês são foda, pô. Diferente de algumas empresas aí. Obrigadão aí também ao Boboca Boy, esse cara que chegou do nada no meu Instagram querendo me ajudar, depois de ver minha dificuldade em questão do vídeo. Eu recusei, mas só dele ter ido lá no Instagram já me deu uma boa motivada para não jogar essa ideia de vídeo no lixo. E todos os comentários de vocês ajudaram, na verdade, a esse vídeo não ser só mais um dos que eu jogo fora. Obrigadão aí, valeu, valeu e até o próximo vídeo. Não. Wait. Hey. Wait. Just wait!